Tem notado que abrir um frasco de compota se tornou um desafio? Ou que subir um lanço de escadas o deixa mais ofegante do que antes? Talvez sinta que os seus braços e pernas já não têm a mesma firmeza, a mesma força que recorda de há uns anos. Esta não é uma sensação imaginária. É uma realidade dolorosa para muitos de nós depois dos 60, uma perda silenciosa de músculo que nos rouba a força, o equilíbrio e, lentamente, a nossa independência. Sentimos um medo subtil de cair, de não conseguir levantar-nos sozinhos, de um dia precisarmos de ajuda para as tarefas mais simples. Mas e se eu lhe dissesse que grande parte desta perda não é inevitável? E se o segredo para travar e até reverter este processo estivesse escondido à vista de todos, numa folha verde e humilde que as nossas avós já usavam nas suas sopas e guisados? Uma folha que muitos de nós esquecemos no meio de tantos alimentos modernos e complicados. Neste vídeo, vamos redescobrir o poder desta folha e explorar 4 hábitos simples, mas incrivelmente eficazes, para reconstruir a sua força, recuperar a sua energia e garantir que vive os seus anos dourados com vigor e autonomia. Fique até ao fim, porque o último conselho pode ser o mais surpreendente e o mais fácil de todos de aplicar na sua vida. Vamos começar por desvendar o segredo desta folha verde, que tem o poder de começar a transformar a sua força. Não estamos a falar de um superalimento exótico vindo do outro lado do mundo, que custa uma fortuna. Falamos da nossa couve galega. Sim, essa mesma couve que é a alma do nosso caldo verde, que enriquece o cozido à portuguesa e que tem sido um pilar da nossa alimentação há gerações. Infelizmente, no mundo apressado de hoje, muitos de nós esquecemos-nos do seu valor. A couve galega é muito mais do que apenas um ingrediente para dar cor à sopa. É uma verdadeira central de nutrientes para os nossos músculos. Pense nela desta forma. Os nossos músculos precisam de ferramentas específicas para se manterem e reconstruírem. E a couve galega oferece várias dessas ferramentas na sua forma mais natural. Em primeiro lugar, contém minerais essenciais, como o cálcio e o magnésio. Nós associamos sempre o cálcio aos ossos, e com razão, mas ele é igualmente vital para que os nossos músculos se contraiam corretamente. O magnésio, por sua vez, ajuda os músculos a relaxar. Juntos, funcionam como uma dupla perfeita que previne cãibras e garante que os músculos funcionam de forma suave e eficiente. Para além disso, a couve é rica em vitamina K, que não só fortalece os ossos, a estrutura que suporta os nossos músculos, como também desempenha um papel na saúde muscular geral. E não nos podemos esquecer dos antioxidantes. Com o passar dos anos, o nosso corpo acumula mais inflamação, o que pode acelerar a degradação muscular e causar dor. Os antioxidantes presentes na couve galega são como pequenos bombeiros que ajudam a apagar essa inflamação, protegendo os seus músculos do desgaste. A melhor parte é a facilidade com que a pode incorporar na sua alimentação. Não precisa de receitas complicadas. Simplesmente adicione um punhado generoso de couve, cortada finamente a qualquer sopa que esteja a fazer nos últimos minutos de cozedura. Deite-a num guisado de feijão ou de grão de bico. Salteie-a com um fio de azeite e um dente de alho para acompanhar um peixe grelhado ou uns ovos mexidos. Este simples gesto, repetido várias vezes por semana, já é um passo gigante. Contudo, esta folha maravilhosa é apenas o começo da nossa jornada. Ela funciona melhor quando faz parte de uma estratégia mais ampla, e essa estratégia começa com o alicerce de qualquer músculo forte: a proteína. A proteína é, literalmente, o tijolo com que os nossos músculos são construídos. Imagine que o seu corpo é uma casa e os músculos são as paredes. Com o tempo, as paredes começam a ter fissuras e a enfraquecer. A proteína é o cimento novo que usamos para reparar essas fissuras e reforçar toda a estrutura. O grande erro que muitos de nós cometemos ao envelhecer é pensar que precisamos de comer menos, mas a verdade é que, para manter a massa muscular, o nosso corpo precisa de mais proteína do que quando éramos mais jovens. O nosso corpo torna-se menos eficiente a processá-la, por isso temos de lhe dar um pouco mais para obter o mesmo efeito. Pense no seu pequeno almoço.
Para muitos, é apenas um pão com manteiga e um café. Onde está a proteína? Começar o dia assim é como pedir a um construtor para reparar uma parede sem lhe dar cimento. Uma mudança simples e poderosa é adicionar um ovo cozido ou mexido ao seu pequeno almoço. Os ovos são uma fonte de proteína fantástica e fácil de preparar. Ao longo do dia, certifique-se de que cada refeição principal tem uma boa fonte de proteína. Não precisa de ser um bife enorme. Falamos do nosso maravilhoso peixe, sardinhas, carapau, cavala, o fiel amigo bacalhau. São ricos em proteína e também em ômega 3, que ajuda a combater a inflamação. As leguminosas, que são a base da nossa dieta mediterrânica, são outra opção excelente e econômica. Um bom prato de lentilhas, uma sopa de feijão ou uma salada de grão de bico são formas deliciosas de fortalecer os seus músculos. E claro, pequenas porções de frango ou carne de vaca magra também são benéficas. O segredo não é comer grandes quantidades de uma só vez, mas sim distribuir a ingestão de proteína ao longo do dia. Um pouco ao pequeno almoço, um pouco ao almoço e um pouco ao jantar. Desta forma, o seu corpo tem um fornecimento constante de tijolos para fazer as reparações necessárias e manter as suas paredes musculares fortes e resilientes. Mas não basta dar aos músculos os tijolos para construir, também é preciso dar-lhes uma razão para se manterem fortes, e essa razão chama-se movimento. Agora, quando ouve a palavra exercício, por favor, não imagine ginásios barulhentos, equipamentos complicados ou ter de correr uma maratona. Para reconstruir e manter a força muscular depois dos 60, o segredo não está na intensidade, mas sim na consistência de movimentos simples e funcionais. Pense nisto. Os nossos músculos são inteligentes, mas também muito econômicos. Se não lhes damos trabalho para fazer, eles pensam: parece que já não precisam de mim por aqui. E começam a diminuir de tamanho para poupar energia. Ficar sentado no sofá durante horas a ver televisão é como dar uma ordem de despedimento aos músculos das suas pernas e do seu tronco. Por outro lado, cada vez que nos levantamos, que caminhamos, que carregamos os sacos das compras, estamos a enviar uma mensagem clara aos nossos músculos: preciso de vocês, mantenham-se fortes. A forma mais simples de começar é em casa, com uma cadeira robusta. O exercício de sentar e levantar é um dos mais poderosos que existem para fortalecer as pernas, os glúteos e o tronco. Os músculos essenciais para o equilíbrio e para caminhar. Coloque a cadeira encostada a uma parede para segurança. Sente-se e levante-se, tentando não usar as mãos para se apoiar. Faça-o 5 vezes. Descanse um pouco e tente fazer mais 5. Se fizer isto todos os dias, em poucas semanas notará uma diferença tremenda na facilidade com que se levanta de qualquer cadeira ou do sofá. Outro exercício fantástico pode ser feito enquanto vê o seu programa de televisão preferido. Pegue em 2 latas de feijão ou 2 garrafas de água pequenas, uma em cada mão. Sentado ou de pé, com as costas direitas, dobre os cotovelos e traga as latas até os ombros e depois baixe-as lentamente. Isto fortalece os seus braços, tornando mais fácil pegar nos netos ao colo ou levar as compras para casa. E claro, a caminhada. Caminhar é o remédio milagroso que muitas vezes desvalorizamos. Não precisa de caminhar durante horas. Uma caminhada de 20 a 30 minutos a um passo despachado, a maioria dos dias da semana, faz maravilhas. Melhora não só os músculos das pernas, mas também o coração e os pulmões. Combine o útil ao agradável. Vá a pé à padaria, ao mercado ou simplesmente dê uma volta pelo seu bairro para apanhar um pouco de sol. Se puder, encontre um amigo para caminhar consigo. A conversa faz o tempo passar mais depressa e o compromisso social ajuda a manter a rotina. Lembre-se, o objetivo é fazer do movimento uma parte natural do seu dia, não uma obrigação. Suba as escadas em vez de usar o elevador sempre que possível. Enquanto espera que a água para o chá ferva, ande pela cozinha ou faça umas elevações nos calcanhares. Cada pequeno movimento conta e todos eles juntos enviam a mensagem contínua aos seus músculos de que são precisos, valorizados
e que devem permanecer fortes. No entanto, de nada serve ter os melhores materiais de construção e os melhores trabalhadores se a obra não tiver água suficiente. E no nosso corpo, essa água é, literalmente, água. A hidratação é um dos pilares mais esquecidos da saúde muscular, especialmente à medida que envelhecemos. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, mesmo que seja só um pouco, os músculos perdem força, ficam mais propensos a câimbras e sentimos-nos mais cansados. O problema é que, com a idade, o nosso mecanismo de sede torna-se menos fiável. Podemos estar a precisar de água e não sentir sede. Por isso, não podemos esperar por ela para beber. Temos de criar o hábito de beber água ao longo do dia. Uma dica muito simples é ter sempre uma garrafa de água ou um copo à vista, seja na mesa de cabeceira, ao lado do sofá ou na cozinha. Cada vez que olhar para ele, beba um gole. Não precisa de beber 1 litro de uma vez. O segredo é beber pequenas quantidades de forma consistente. Se acha a água pura um pouco aborrecida, há muitas formas de a tornar mais apelativa. Adicione uma rodela de limão ou de laranja, umas folhas de hortelã ou até um pau de canela. Os chás de ervas, como o chá de camomila, de tília ou de cidreira, que são tão reconfortantes, também contam para a sua hidratação diária, desde que não adicione açúcar. Além disso, podemos comer a nossa água. Muitos dos nossos maravilhosos frutos e vegetais são ricos em água. Pense numa fatia de melão ou melancia sumarenta no verão, num pepino fresco na salada ou numa laranja cheia de sumo. Comer estes alimentos não só o hidrata, como também lhe fornece vitaminas e minerais essenciais. Preste atenção aos sinais de desidratação. Boca seca, urina de cor mais escura, cansaço inexplicável ou até tonturas. Ao manter-se bem hidratado, está a lubrificar os seus músculos por dentro, permitindo-lhes funcionar no seu melhor e ajudando-os a recuperar mais rapidamente do esforço diário. Já falamos de dar aos nossos músculos os alimentos certos, como a couve e a proteína, o movimento consistente e a hidratação adequada. Parece que temos todos os ingredientes principais, certo? Mas há um ingrediente secreto, um tempo mágico durante o qual todo o trabalho de reconstrução acontece. Este é o conselho que muitos ignoram, pensando que a força se constrói apenas enquanto estamos acordados e ativos. O ingrediente secreto é o descanso. Mais especificamente, uma boa noite de sono. É durante o sono profundo que o nosso corpo entra em modo de reparação. Imagine que durante o dia, com os seus movimentos e caminhadas, você fez pequenas fissuras microscópicas nos seus músculos. Isto é normal e é assim que eles se fortalecem. Mas a reconstrução, o preenchimento dessas fissuras com a proteína que comeu, tornando o músculo mais forte do que antes, acontece predominantemente enquanto dorme. É quando o seu corpo liberta hormonas de crescimento que reparam os tecidos, consolidam a memória e, crucialmente, reconstroem a sua massa muscular. Se não dormir o suficiente ou se a qualidade do seu sono for má, está a dar aos seus músculos os materiais de construção e a ordem de trabalho, mas não está a dar tempo à equipa de construção para fazer o seu trabalho. O resultado é que acorda a sentir-se cansado, dorido, e o processo de fortalecimento muscular é interrompido. Sabemos que dormir bem pode tornar-se mais difícil com a idade. O sono fica mais leve, acordamos mais vezes durante a noite. No entanto, há hábitos simples que podem melhorar drasticamente a qualidade do seu descanso. O primeiro é criar uma rotina relaxante antes de se deitar. O nosso corpo adora rotinas. Tente ir para a cama e acordar sensivelmente à mesma hora todos os dias, mesmo aos fins de semana. Cerca de 1 hora antes de dormir, comece a desligar. Evite ver o telejornal ou ter discussões estressantes. As notícias podem ser muito perturbadoras e deixar a sua mente em alerta. Em vez disso, leia um livro com uma luz suave, ouça música calma ou um programa de rádio tranquilo. Um banho morno também pode ser muito relaxante, pois a ligeira descida da temperatura corporal depois do banho ajuda a induzir o sono. O seu quarto deve ser um santuário para o sono. O mais escuro,
silencioso e fresco possível. Use cortinas opacas para bloquear a luz da rua. Se o ruído for um problema, uns tampões para os ouvidos podem fazer maravilhas. Outro ponto fundamental é o que comemos e bebemos à noite. Evite refeições pesadas e gordurosas perto da hora de deitar, pois a digestão pode interferir com o sono. Uma sopa leve, talvez com a nossa amiga couve galega, é uma excelente opção para o jantar. E claro, evite a cafeína. Lembre-se que a cafeína não está só no café, mas também em alguns chás, como o chá preto, em refrigerantes e no chocolate. Tente não consumir cafeína depois da hora do almoço. Valorizar o seu sono é tão importante como valorizar o seu movimento e a sua alimentação. É a peça final do puzzle que permite que todo o seu esforço se transforme em força real e duradoura. Vamos então recordar, de forma simples, o nosso plano de ação? Não se trata de uma revolução na sua vida, mas de pequenas e gentis evoluções. Comece por convidar a nossa humilde couve galega de volta para suas sopas e guisados. Lembre-se de incluir uma fonte de proteína em cada refeição, seja um ovo, um pouco de peixe ou um punhado de leguminosas. Encontre alegria no movimento diário, seja a levantar-se da sua cadeira sem ajuda, a caminhar até ao café ou a usar umas latas como pesos. Mantenha a sua garrafa de água por perto como uma fiel companheira. E, finalmente, trate o seu sono como o tempo sagrado de reparação que ele é. Lembre-se que a força que procura não está num comprimido mágico, mas sim na consistência destes pequenos atos de cuidado consigo mesmo. Cada escolha saudável é um investimento na sua independência, na sua vitalidade e na sua alegria de viver. Você tem décadas de sabedoria e resiliência. Use essa força interior para dar estes pequenos passos. Gostava muito de saber o que pensa. Qual destes hábitos já faz parte da vossa vida? Tem alguma receita especial com couve galega que queiram partilhar? Deixem um comentário abaixo. Adoro ler as vossas histórias e aprender convosco. Se este vídeo vos foi útil, por favor, deixem um gosto. Ajuda muito a que esta mensagem chegue a mais pessoas que possam precisar dela. E se ainda não o fizeram, subscrevam o canal para não perderem os próximos vídeos cheios de dicas para vivermos com mais saúde e alegria. Um grande abraço e lembrem-se, nunca é tarde para sermos a nossa versão mais forte. Até a próxima!